Boa noite a todos. O meu nome é Rose Campos, médium, palestrante, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 28 de agosto do ano de 2020 e vamos dar início então a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras das sextas-feiras, que agora estão disponibilizadas no canal do YouTube do Lar Irmã Zarabatana. Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos para uma singela prece inicial. Vamos reunir nossos pensamentos, enviando os nossos pensamentos e as nossas vibrações ao mais alto, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, que aqui nesse momento estamos reunidos em muitas boas vibrações, em luzes de esclarecimento, para que possamos aproveitar ao máximo o conteúdo aqui apresentado, que essa boa energia, que essa boa vibração envolva a toda e qualquer pessoa que no futuro venha a acessar essa apresentação, assim como a qualquer outra dessas apresentações que ficam disponíveis no nosso canal. Que seja com as bênçãos do Mestre Jesus que possamos criar essa corrente em busca de esclarecimentos, de informações, de expansão das nossas consciências, que todo esse trabalho, que todo esse envolvimento, que todo esse grande abraço energético no qual nós nos encontramos aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana, que ele efetivamente sirva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa realização enquanto espíritos encarnados em busca de uma elevação, em busca de um crescimento, em busca de alcançar cada vez mais o entendimento da bênção que é sermos filhos de Deus e estarmos unidos nesse processo de evolução. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus amigos, nós hoje vamos falar sobre o pensamento e magnetismo, dando continuidade àquilo que nós começamos a nossa reflexão de um tempo atrás, do mês passado, quando falamos sobre o pensamento quântico, à luz do Espiritismo. E na noite de hoje, então, eu vou seguir aquela linha de raciocínio, mas trazendo para nós o que André Luiz procurou nos explicar em seu livro Mecanismos da Mediunidade, um livro da década de 60, em que ele fez um comparativo durante todo o tempo entre a corrente elétrica, entre o princípio elétrico físico que nós conhecemos com o princípio mental e espiritual. Então André Luiz, ele traz para nós que o pensamento, ele é uma força sutil, é uma força inesgotável do espírito. Ele comenta conosco que o pensamento é corrente viva. Ele é uma corrente viva, exteriorizante, com faculdade de autoexcitação, porque ele está fazendo uma comparação com o processo elétrico conhecido por nós no mundo material. Então, esse processo de autoexcitação é quando ele promove a própria corrente elétrica, a própria corrente de energia, tal qual um gerador, como ele vai falar mais adiante. Então, o pensamento ele tem faculdade de autoexcitação, de autoplasticidade e inimagináveis. E o pensamento, a corrente mental, ela possui características magnéticas como a indução. Exatamente isso que nós terminamos no último slide daquela palestra. Nós havíamos chegado nesse ponto, falávamos sobre essa capacidade magnética de indução. E o que seria indução? É o que ocorre quando um material fica exposto ao campo magnético de outro. Eu acho interessante porque no outro dia eu estava fazendo uma determinada atividade da minha vida profissional, e nessa atividade eu lido com ímãs. E
eu tive, naquela atividade, eu comecei a observar o que estava acontecendo, o que acontecia com o ímã dentro dessa explicação que André Luiz vem trazendo para nós sobre a corrente mental, sobre o pensamento. Então, eu hoje vou me valer aqui, olha, aqui nós temos aqui uma corrente de vários ímãs, olha só, o momento em que eles se aproximam, em que eles se imantam, um ímã se imanta ao outro, em que ele puxa, em que ele, você vê que são vários ímãs, várias peças, que, separadas elas são individuais, e eles possuem uma conexão, uma afinidade, um poder de atração que é inevitável. Eles fecham um circuito, eles se conectam, eles se atraem, assim como os nossos pensamentos. Isso que André Luiz traz para nós nesse estudo. Ele então conecta, ele nos explica, o pensamento é matéria sutil, ele é matéria, o pensamento não é o nada, o pensamento é matéria. E o cérebro, ele faz uma comparação do cérebro como um gerador de energia elétrica. Então ele diz que nós encontramos no nosso cérebro um gerador que ele é autoexcitado, ou seja, ele cria a própria corrente elétrica mental. E esse gerador, ele tem uma contextura, ou seja, uma composição pessoal, íntima, de implementos muito avançados. O que são implementos? São elementos indispensáveis. Então, esses elementos indispensáveis que a gente encontra no cérebro enquanto gerador, ele vai permitir que, assim como um gerador de eletricidade, ele promova a geração, a excitação, né? Ou seja, o impulso energético, a transformação, a indução, ou seja, a aproximação, a atração de um campo, de um pensamento para outro pensamento, a exteriorização desse campo mental, desse campo do pensamento, desse fluido mental, a captação, a assimilação, a desassimilação dessa energia mental. Então, tal qual um gerador, como a gente conhece, um gerador aqui que a gente pode ligar, na falta da energia da nossa casa, a gente, tendo um gerador, pode ligar o gerador, e ele então, um gerador autoexcitado, ele promove, ele cria a própria energia, essa energia então vai alimentar, vai criar um campo de potência tal que a partir de um determinado ponto ele sai do gerador e passa a alimentar de energia todo o ambiente da casa, né? Transmite corrente elétrica para que possamos então utilizar, acender uma lâmpada, utilizar numa tomada. É essa comparação que André Luiz faz para nós, que o nosso cérebro então ele é um gerador que emite então essa energia mental. Bom, e ele continua explicando que a partir dessa geração da energia mental, olha só que interessante, ele diz que nesse microcosmo, porque tudo isso é produzido no íntimo das células, dos neurônios, das células do nosso sistema nervoso, das células do cérebro, que a partir daí são transmitidas para todos os pontos do nosso sistema nervoso, que vai também passar informações para todo o nosso organismo físico, psicossomático, perispiritual e a tudo que compõe a nossa unidade, aquilo que nós entendemos como o nosso eu. Então, nesse microscópio de potência elétrica mental, ao impulso do espírito, ele explica quem impulsiona isso. Não é o corpo, não é o cérebro material. É o espírito que impulsiona essa criação dessa energia mental. Então, a partir daí, é manipulada e expressa em movimento constante, que não para, é incessante, produzindo correntes elétricas mentais, então, que se exteriorizam no espaço e no tempo. Essa energia elétrica mental se conserva com mais poder, fica mais concentrada na aura de cada um de nós, na aura de cada indivíduo que é o emissor, que é a personalidade emitente, né? E que
que essa energia, que essa corrente, né, que está ali com mais poder junto, compactada na aura, a partir de um determinado ponto, ela começa a se expandir. Essa é a corrente mental. Esse é como ele chama do eletromagnetismo mental. Olha como ele explica. A partir desse ponto de apoio das individualidades, a partir de cada um de nós, a partir de cada uma cada consciência que nós somos, as correntes mentais, elas começam a circular. Elas são constituídas de quê? De átomos de matérias mentais. Assim como os átomos da matéria física, que são os elétrons, quando excitados, eles saltam e eles então vão promovendo a corrente elétrica, a mesma coisa acontece com os átomos da matéria mental. Então, eles vão promovendo, como eu havia comentado antes, um átomo vai promovendo a sua excitação, a sua promoção de energia mental, e que vai então se conectando um ao outro, criando a sua corrente. Essa é uma corrente mental individual, e a corrente mental individual vai fazer conexão com as correntes mentais das outras pessoas, de todas as outras consciências, desde que elas tenham uma afinidade de características. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Então ele diz que a partir desses átomos de matéria mental excitados, assim como ocorre na matéria física, a gente então vai entender que existe o eletromagnetismo, esse poder de atração. Tanto nos sistemas interatômicos da matéria física tem isso, como tem naqueles, como ele chama, de matéria mental. Funciona da mesma maneira. Ele se vale nesse livro dessas equivalências, dessas analogias, para ajudar a gente a entender como é que funciona isso. Isso é importante, a gente, quer dizer, para muitos, até muitas pessoas gostam de raciocinar com base nessas informações para entender como é essa dinâmica, para não ficar apenas com a informação de que isso é porque é. A gente atrai pensamento porque atrai, a gente atrai, capta por exemplo, existe um processo obsessivo com influenciação de uma consciência externa na consciência de um encarnado, por exemplo, mas de que forma isso se dá? Como é que isso acontece? Então, ele vai explicando para a gente, nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, até porque André Luiz se propõe a explicar como é que a mediunidade ocorre, e esse livro é muito rico nesse sentido. E ele vai explicando, então, que o magnetismo mental existe, o fluxo mental, ele diz para nós, então, que esse fluxo que é ininterrupto, que é constante, ele nasce, ele tem origem aonde? Olha que interessante, nas emoções e nos desejos recônditos do espírito. O que quer dizer recôndito? São aqueles desejos encobertos. Na verdade, é aquilo que nós às vezes nem temos consciência. É aquilo que está no nosso subconsciente. Então, essa corrente mental, ela nasce das nossas emoções e dos nossos recônditos sentimentos, desejos do nosso espírito. Através de quê? De fenômenos íntimos e profundos da consciência, e André Luiz ainda diz que ele não tem condições ainda de abordar, ele diz, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Então ele diz que esse fluxo mental se desloca, produzindo então irradiações eletromagnéticas. Ora, vejam só, essas irradiações eletromagnéticas, ele comenta que a frequência dessas irradiações eletromagnéticas vai depender, vai variar de acordo com o estado mental do emissor. Então, olha só, a gente ouve falar, a gente comenta tanto a respeito de
vibração, frequência vibratória. Vamos só ver nessa imagem, olha só, as ondas mentais, as ondas vibracionais que partem de cada um de nós, elas não são iguais. A frequência, o estado vibracional de cada uma é peculiar ao quê? A exatamente as emoções e a vibração dos desejos que nós temos dentro de nós. De fato, não é aquilo que a gente verbaliza da boca para fora. Não é aquilo que a gente fica fixando, quero pensar nisso, vou pensar nisso, vou pensar nisso, se aquele pensamento não for revestido do sentimento, da emoção. Então, o que parte de cada um de nós tem uma frequência própria. E é justamente essa frequência que vai criar a afinidade fluídica vibracional que vai fazer com que os pensamentos se conectem uns aos outros. Corrente mental, eu não digo nem os pensamentos, essa corrente mental é como se fosse num vasto oceano. Nós temos as correntes frias, as correntes de água quente, a corrente de água fria. Dessa forma, essa analogia é muito boa para a gente entender, porque nós então, através daquilo que nós emitimos, a nossa corrente mental, ela vai passar a trafegar junto às correntes mentais que têm a mesma qualidade, a mesma frequência, a mesma vibração que a nossa. E André Luiz fala uma coisa muito interessante nesse livro. Ele diz que no homem, né, ele faz uma abordagem, ele fala desde o mineral ao vegetal, ao animal, até o animal superior e até chegar ao homem. E ele diz que no homem a corrente mental, ela é um pensamento contínuo, ela é um fluxo energético incessante e é revestida de um poder criador inimaginável. Olha que interessante essa afirmação. Ele diz que a corrente mental, ela nasce nas profundezas da mente, regida pelo espírito, é propriedade do espírito, como eu já havia falado, e nasce em circunstâncias que por agora são inacessíveis ao nosso conhecimento. André Luiz está se reportando, ele está falando do nosso conhecimento, inclusive do conhecimento dele, do conhecimento de quem estuda isso, por exemplo, já no plano espiritual, como ele está abordando esse estudo para trazer esse livro, Mecanismos da Mediunidade, através da psicografia de Chico Xavier. E ele diz, as circunstâncias como ela nasce, a corrente mental, ainda são inacessíveis para o nosso conhecimento. Porque, na verdade, a criatura pensando, olha que afirmação interessante, a criatura pensando, ela cria em cima do quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a criação ou o pensamento do Criador. Ou seja, a criação, o pensamento da criatura, do homem, ele é da mesma matéria, ele está entrelaçado, ele está apoiado no pensamento do Criador. Quando a gente lê uma frase como essa, quando a gente vê uma informação vinda de um espírito, desculpa, como André Luiz, que está trazendo tantas informações para nós, para procurar nos ajudar a entender melhor a natureza da vida do espírito, da vida espiritual, a gente começa a fazer links com determinadas frases que a gente encontra no Evangelho. Eu gosto muito de procurar interpretar os ensinamentos de Jesus com base desses ensinos do Espiritismo que a doutrina dos Espíritos nos traz. Quando eu leio uma frase como essa de André Luiz dizendo que a corrente mental é criada, ela nasce na criatura porque o homem ele pensa sobre a criação, ou seja, com base no pensamento concreto do Criador, eu me lembro da frase de Jesus em que Jesus nos disse, vós sois deuses. Porque se Jesus nos disse isso, o que será que ele quis nos dizer com essa afirmação? Ele quis nos dizer que nós temos, ele disse também,
para os apóstolos, quando eles disseram, nós não conseguimos fazer essa ou aquela proeza, afastar aquele ou aquele outro, aquela doença ou aquele espírito obsessor, e ele disse assim, vocês podem tanto quanto eu, vós sois deuses, e vocês podem muito mais, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ele fala, é engraçado que ele fala do tamanho do grão de mostarda, ele fala a fé do grão de mostarda. Ou seja, a gente não duvidar que as coisas elas podem acontecer, que nós temos esse poder de realização, de empreender, de fazer acontecer, de nos vincular à perfectibilidade da criação, porque nós somos criaturas de Deus e nosso pensamento, a nossa corrente mental, essa energia mental que emana de cada um de nós, ela é originada sobre a criação do próprio Criador. Então, ao Jesus, ao nos dizer, vós sois deuses, ele está nos dizendo isso. Nós temos possibilidade de criar maravilhas com a mesma força, com o mesmo ímpeto, da mesma energia mental da criação. E nós precisamos entender isso e ter uma fé inabalável de que nós podemos alcançar isso, de que nós temos isso, esse potencial em nós, para utilizar esse potencial cada vez mais. Ele diz, André Luiz continua dizendo nesse livro, que a alma, ele vai falar sobre a aura. Ele diz que a alma encarnada ou desencarnada, tanto faz, encarnada ou desencarnada, ela está envolvida na própria aura ou túnica de forças. Túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura, circulam as irradiações que lhe são peculiares de cada um. Então, a partir de cada um, então, há essa criação dessa túnica de forças, consequência daquilo que é irradiado de cada um, por cada um de nós. Ele diz, evidenciam-se essas irradiações de uma maneira condensada, ou seja, está mais denso, está mais condensada essa irradiação até um determinado ponto, a partir de um determinado ponto de saturação, contendo nessa irradiação as essências e as imagens que lhe configuram os desejos do mundo íntimo, num processo espontâneo de autoexteriorização, ou seja, essas irradiações estão mais densas, estão mais compactas, com mais força, quanto mais próximas da fonte emissora, mas elas se autoexteriorizam. A partir desse ponto de saturação, então, a onda mental, aquela onda mental que nós vimos naquele slide anterior, com aquela sua característica, ela se alonga adiante e ela vai atuar sobre todos aqueles com que ela se afinizem. Olha lá a afinidade, olha lá a aproximação, olha a afinidade eletromagnética. A todos com que ela se afinize, recolhendo naturalmente, ela se conecta e recolhe também na atuação, ela entrega e recolhe influência na medida em que a atuação ocorre, que o processo magnético se fecha, o ciclo, né? A corrente se fecha. Então, ele diz o seguinte, que esse nosso campo, ele contém as essências, a característica vibracional e as imagens que configuram o desejo íntimo. Quando ele fala em imagens, isso me fez lembrar das formas de pensamento. E quando falamos em formas de pensamento, não vou me alongar nisso, nós tivemos na palestra do Felipe, de 2 sextas-feiras atrás, ele falou com muita propriedade sobre as formas de pensamento. Então, quem quiser relembrar isso, basta buscar na palestra do Felipe. E então, ele fala que em torno de cada um de nós, André Luiz diz que se formam essas túnicas de força eletromagnéticas. Olha, gente, como é que é interessante. Olha as imagens
para a gente ter uma visualização de como é que é o campo eletromagnético de cada um de nós. E a gente sempre, quando pensa na aura, aquele colorido, né? Um colorido, aqueles desenhos, aquelas imagens que aparecem os chakras e aparecem a aura. Mas veja só, André Luiz está falando para nós dessa túnica de forças eletromagnéticas. Tudo possui um campo eletromagnético. Inclusive no livro, quando ele menciona antes, ele falou dos minerais, aos vegetais, aos animais, até o animal com o homem, né? Já com o pensamento contínuo, que é a característica do homem, para diferenciar do restante dos animais. Ele comenta que tudo tem a sua túnica de força eletromagnética. É por isso que nós temos, por exemplo, a propriedade dos cristais, a propriedade energética dos cristais, a propriedade energética das plantas, a propriedade energética fluídica dos animais. Tudo possui a sua força eletromagnética. O planeta Terra tem o seu campo eletromagnético e nós temos o nosso campo, a nossa túnica de força eletromagnética, que vai interagindo com todas essas outras túnicas de forças eletromagnéticas em torno de nós. Bom, então André Luiz, a gente tem que voltar aqui, não esquecer que nós estamos falando do magnetismo, ele fala do campo de influência. Bom, essa nossa onda mental, ele comenta no livro que ela vai exercer um campo de influência tal qual o campo de Einstein, quando Einstein deu o exemplo do campo de influência de uma chama de uma vela. Nós falamos sobre isso na palestra do mês passado, do Espiritismo e Pensamento Quântico. Então, ele diz que tal qual o campo de Einstein, né, o campo de influência mental de cada um, de cada órgão, cada emissor, cada mente emissora, vai diminuindo conforme a distância aumenta, né? Mas se espraia, o que é se esprair? É se lançar para todos os lados. Mas se lança para todos os lados, né? Vai se expandindo, vai se espraindo, se tornando cada vez menor de acordo com a distância, mas nunca chega a zero. Ou seja, todos nós, como nós já havíamos falado na outra palestra, todos nós influenciamos a tudo e a todos o tempo todo, em qualquer ponto do universo. Bom, mas o campo de influência, vamos lá, entendendo isso no que nos toca a nossa questão pessoal, íntima, as nossas existências atuais. Esse campo de influência, ele pode ser essas conexões, o nosso campo de influência, essas nossas conexões, olha, essas nossas atrações irresistíveis. Olha aqui o imã, atraindo irresistivelmente a partir de um determinado ponto, criando essas conexões sem fim. Esse nosso campo de influência, dentro dessa rede, dessa teia de campos mentais existentes, nós vamos exercer e receber influência quanto maior nós estivermos conectados e com uma intenção específica com relação a uma determinada influenciação. A uma determinada... Ele fala no livro, ele menciona o poder da vontade. Os espíritos superiores falam para Kardec, ele pergunta o que os espíritos, o que nós temos, qual é a nossa ferramenta principal para a gente conseguir buscar o nosso progresso, para a gente conseguir viver e alcançar as coisas todas que a gente necessita. E os espíritos dizem, é a vontade firme. E André Luiz comenta nesse livro que a vontade ela é uma ferramenta que ela vem sendo implementada dentro de cada um de nós também, desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, até o hominal. E ela também é um processo de aprendizado do espírito, do princípio inteligente. No início, ela só busca automação de processos de subsistência, mas a partir de um determinado momento, nós temos
o arbítrio, a intenção. Então a gente foca em determinadas coisas. E essa nossa influência, ela é o tempo todo. A gente exerce e recebe influência de tudo e de todos aqueles a quem nós estamos mais conectados, mais intimamente, ou em termo macro, nós estamos conectados a muitos ao mesmo tempo. Nós não estamos conectados somente um a um. Mas essa conexão, ela explica, inclusive, tantos processos estudados através do Espiritismo. Ela explica, por exemplo, como é que se dão os processos obsessivos, como é que se dão os processos de influenciação, obsessivos, desde uma simples influenciação até uma total subjugação. Explica, por exemplo, como é que se dão os processos do consciente coletivo, das captações de informações mentais que estão no todo e que a gente acaba absorvendo e de alguma forma influenciam a nossa individualidade. Explica as nossas conexões com as pessoas, os nossos afins, com as pessoas a quem nós estamos vinculados, os nossos familiares, os nossos amigos. Explica a dificuldade, por exemplo, na medida em que nós temos um vínculo muito grande, nossos campos eletromentais estão muito próximos, muito vinculados. Isso faz também com que nossos fluidos magnéticos, de uma forma geral, toda a nossa aura fique muito conectada a uma determinada pessoa, e no momento de um rompimento, de uma separação, de um afastamento, por que isso causa em nós repercussões? Cada caso é um caso, mas explicar a influência magnética, essa atração, essa combinação, inclusive explica, eu falei agora daquilo que conecta, e também explica aquilo que desconecta. Porque é que em determinados momentos da vida, por exemplo, nós nos sentimos desconectados de uma determinada situação ou de uma determinada pessoa, quando aquilo não existe mais, quando não faz mais essa atração magnética natural, quando nós tentamos e não entendemos por que aquela situação, aquela pessoa não tem aquela atração, é um material diferente, é uma vibração, uma frequência diferente que não forma campo eletromagnético, não dá liga, não junta de forma automática. As coisas vão acontecendo assim, porque é energia, tudo é energia. A nossa aproximação, o nosso vínculo com todas as situações e as pessoas, tudo se faz a nível energético. Então, vê só, André Luiz explica nesse livro, ele fala, a gente está falando de fator indutivo, que é uma característica magnética. E ele fala uma coisa muito importante para nós. Ele fala a respeito do alvo da nossa atenção. Ele diz assim: todo alvo de nossa atenção se converte num fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe aquela ideia. Direção essa na qual nós encontramos os princípios combináveis com os nossos. Ele diz que, então, essa é a razão porque automaticamente nós estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como nós pensamos. Olha só que informação interessante. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles, isso é, quanto mais intimamente estejamos comungando da atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais, distância física ou dimensional. Vou traduzir isso que ele falou. De acordo com o alvo da nossa intenção, nós vamos criar, então, um fator, um pensamento contínuo que vai nos levar na direção daquilo que é o objeto do nosso interesse.
daquilo que estamos emitindo efetivamente, com base no quê? Nas nossas emoções e nos nossos desejos reais do nosso espírito. Não é o da boca para fora, né? Já falamos sobre isso. Então, que automaticamente a gente se vincula, a gente se liga a todos aqueles que estão intimamente ligados a nós. De que forma? Aqueles que estão comungando da mesma atmosfera mental, independentemente da distância física ou da distância ou da dimensão diferente. Ou seja, se estamos aqui na terceira dimensão e a outra consciência está na quarta dimensão, não importa. Nós vamos estar comungando, nós vamos estar trafegando, nós vamos estar então influenciando e recebendo influência de todos eles que comungam da mesma atmosfera mental que nós. Da onde a gente pode depreender que, se nós estamos falando, por exemplo, de pessoas, de consciências encarnadas que são do nosso ambiente próximo, que são da nossa família, que são do nosso círculo, né, de amizade, com a qual nós comungamos da mesma atmosfera mental, maior ainda vai ser essa conexão e essa influência. Agora, não importa se estamos afastados quilômetros de distância ou se estamos afastados pelo véu do desencarne, por exemplo, por estarmos uns encarnados e outros desencarnados. Essa influência vai sempre existir. E se existe uma atração, uma vinculação fluídica muito grande entre aquele que ainda se encontra encarnado e aquele que já está desencarnado, a nossa corrente mental, a nossa influência, porque ela está sendo dirigida pela nossa vontade, pela nossa energia, nós alcançaremos essa consciência com muito mais intensidade. Então, é como a corrente elétrica do gerador. Nós estamos gerando energia, nós estamos impulsionando. Se você coloca mais energia, se você bota mais vontade, se você bota mais foco, aquela corrente mental, aquela energia, aquilo que você está emitindo vai atingir com mais intensidade. E se lá na outra ponta reverberar o quê? Compatibilidade, comunhão de ideias, aquilo que a gente vai emitir vai chegar lá e vai alcançar com muito mais potência, assim como aquilo que estão emitindo vai chegar em nós e vai nos alcançar com muito mais potência se nós estamos em comunhão vibratória, em comunhão de ideias, em comunhão de frequência de corrente mental. Bom, então nós estamos mergulhados num oceano de correntes mentais. Vamos aproveitar para trazer isso mais uma vez para um aprendizado, para a gente entender essa questão de uma forma prática na nossa vida. Se estamos mergulhados num oceano de correntes mentais, então, através dessas correntes mentais, vai ocorrer então a indução, a condução, a exteriorização, a captação da energia mental. Então, se nós se nós lembrarmos disso, mantivermos em mente o potencial magnético de atração, isso explica para nós por que dentro desse oceano de correntes mentais, nós, quando estamos, por exemplo, com uma ideia fixa num uma determinada coisa, em que nós estamos pensando, por exemplo, vou dar um exemplo, com sentimentos suicidas, pensamentos suicidas, revestidos de uma série de emoções e de sentimentos que aqui não vem ao caso. Vamos falar apenas da emissão dessa corrente mental. Nesse oceano de correntes mentais, a criatura que emite, que pulsa, que emite essa frequência mental, ela irá captar e ela irá se conectar, esteja onde estiver, outras mentes, outras
outras criaturas, outras consciências que estejam pulsando, emitindo a mesma qualidade da corrente mental, o mesmo pensamento de ideias suicidas. Por exemplo, o exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, as ideias, o que elas vão fazer? Elas vão se potencializando, porque elas vão recebendo energia, elas vão se conectando a outras mentes com as quais elas se afinizam eletromagneticamente, e aquilo vai se potencializando. Então, esse é um exemplo drástico, mas e sejam consciências encarnadas ou desencarnadas. Eu fui buscar um exemplo bem contundente, só para nos trazer assim a importância do quanto é importante a gente ter esse entendimento do quanto nós somos elétricos, eletromagnéticos, e de quanto é importante a gente promover a indução com outros valores da vida, a indução mental com outras situações que nos modifiquem o estado mental íntimo, as emoções reais íntimas, os desejos realmente íntimos do nosso espírito. Então, nesse aspecto, falando de agentes de indução, André Luiz nos traz uma informação que ratifica aquilo que nós estamos sempre falando, que a Marina, por exemplo, brilhantemente colocou agora na última palestra, quando ela falou a respeito da ansiedade, e quando ela falou, em outras palestras, quando ela fala sobre que nós atraímos aquilo que nós vibramos, que nós pensamos, a força da atração. André Luiz fala sobre os agentes de indução, e ele tem esse parágrafo no livro que eu achei interessante para trazer para nós. Ele disse assim: olha só, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para um certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, tudo isso representam agentes de indução. Olha que interessante. São agentes de indução, agentes que vão fazer uma determinada consciência que está emitindo uma determinada qualidade de fluxo mental vir a se conectar com uma outra corrente mental, com um outro foco, com outro objetivo, com outra qualidade vibracional, com outro assunto. Então, quando a Marina falou, por exemplo, a respeito da ansiedade, ela fala a importância da gente, do poder do agora, né? Da conexão com o momento presente, para criar uma interrupção daquele processo ansioso em que a gente está pensando no que há de vir, mas que ainda não chegou, ou então depressivo, pensando naquilo que passou e sobre o qual a gente não pode fazer mais nada a respeito. Quando a gente modifica aquele momento, naquele momento a gente se conecta com o momento presente, o que a gente faz efetivamente, com base nisso que nós estamos estudando hoje com o André Luiz? A gente faz uma interrupção, a gente interrompe o processo de indução que estava acontecendo com a nossa mente, naquela preocupação, naquela ansiedade, naquela necessidade do controle sobre algo que ainda não aconteceu. É necessário a gente interromper aquele processo e criar uma outra indução, ou seja, vir a se conectar com outra coisa, buscar um outro agente de indução, uma outra fonte de indução. E essa pode ser qualquer outra que a gente escolha, para naquele momento a gente interromper aquele fluxo da corrente mental que está nos levando para um estágio adoecido da nossa mente, para a gente buscar uma indução, uma conexão com algo que vai nos melhorar vibratoriamente. Então, quando ele diz uma conversa, passa a mão no telefone, liga para uma pessoa que você sabe que te quer bem e vai conversar com ela sobre um outro assunto, vai pegar um livro e vai ler.
vai assistir uma palestra de um assunto interessante, vai ver fotografias, vai ver contemplar uma arte, vai entrar numa visita virtual a um museu. Hoje em dia a gente tem que fazer tudo virtualmente, a gente não está podendo sair quase, mas muda a ideia, volta a sua ideia para um outro assunto. Procura assistir uma peça de teatro, um espetáculo de música, vai ouvir música, vai conversar, vai modificar, procurar outro agente de indução para modificar. E quanto mais a gente modifica e quanto mais a gente busca melhores agentes de indução, né? A gente vai se conectando a melhores coisas, melhor a gente vai mais a gente vai alterando o nosso estado íntimo de emoção, nosso estado íntimo de anseios, de desejos, de aspirações. Então, ele diz o seguinte, que esses agentes de indução, eles vão variar, segundo a natureza que lhe é característica, e vai ter resultados tanto ou mais amplos, quanto maior for a nossa fixação mental em torno deles. E eu escolhi em especial essa imagem dessa senhorinha assistindo a TV, porque, veja só, um noticiário da televisão que só dá notícia alarmante, ele é um agente de indução vibratorial que vai colocar a nossa vibração para cima ou para baixo? Para baixo. E quanto maior for a nossa fixação mental em redor desse agente de indução, mais a gente vai se conectando e a nossa corrente mental fica impregnada dessa vibração, dessa característica vibratória. Então, passar o tempo todo assistindo notícia na TV, querendo saber de desgraça, de coisa ruim, sem interromper, com poucos momentos de interrupção desse agente de indução, né? A tendência, e ficando com uma maior fixação mental deles, é a gente ir se impregnando e impregnando a nossa aura, impregnando esse nosso campo eletromagnético do nosso entorno cada vez mais dessa energia densa, recebida dessa fixação mental, desse agente de indução ao qual a gente está se permitindo conectar com tanto vigor, durante tanto tempo, com tanta frequência, e acaba impregnando o nosso campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, ele influencia tudo, ele influencia cada célula do nosso organismo. E então, nós vamos com isso, absorvendo energias deletérias, que vão nos trazendo consequências para o nosso corpo físico. Daqui a pouco estamos sentindo dores, estamos sentindo sintomas, estamos com órgãos afetados, estamos com chakras em desequilíbrio. Eu dei o exemplo das notícias pesadas na televisão, mas isso vale para qualquer coisa. É a conversa baixa astral, é a fofoca, são coisas de baixo calão, enfim, qualquer coisa que a gente sabe, a gente tem consciência, a gente tem o nosso arbítrio, a gente já sabe a diferença entre o bom e o ruim, a gente sabe, e a gente vai precisar da nossa vontade, da nossa consciência, do nosso discernimento, para a gente ir fazendo melhores escolhas, melhores opções ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, para que a gente possa buscar agentes de indução melhores para a nossa vida. Então, André Luiz fala sobre o uso do discernimento de cada um de nós. Ele diz que o discernimento vai servir, então, como um leme para o nosso navio não ficar aí a solta. Sabe o barco, quando o leme está solto, ele está a matroca, né? Ele está completamente ao léu. Não, nosso navio tem que ser, a gente tem que pegar o leme desse navio. Então, como a vida está cercada, a vida material, ele fala, está cercada de correntes eletrônicas para todo lado, a vida espiritual está imersa no quê? Naquele oceano de corrente mental que a gente já mostrou nos 2 slides atrás.
Então, o nosso leme, o nosso navio não pode estar solto para navegar nesse oceano de correntes mentais. E ele nos traz um bom roteiro para ajudar a gente. Porque ele diz, dentro dessas correntes mentais, é imprescindível que a gente saiba então procurar, vamos botar o nosso leme, vamos dirigir o nosso navio para onde? Para a companhia dos espíritos nobres. Quantas e quantas e quantas vezes a gente fala, a gente ouve, por exemplo, nas palestras do nosso amigo Renato, quando ele fala a respeito dos ensinamentos de Jesus, como é empreender a vida e enfrentar as dificuldades, navegar nesse oceano de correntes mentais, pautado nos ensinamentos de Jesus, na companhia desse espírito nobre, desse nosso mestre maior. Quantos ensinamentos nós temos à mão de semear, né? À mão de semear. Quantas criaturas nós temos, e não vamos ficar só num aspecto falando apenas da religião espírita e mencionando os espíritos que trazem mensagens edificantes para nós através de tanta literatura, baseada desde Kardec, codificação do espiritismo com Allan Kardec, a todas as obras que vieram depois. Não vamos falar só do espiritismo. Nesse oceano de correntes mentais, em todas as religiões, e até sem ser através das religiões, quantas pessoas, quantos filósofos, quantos pensadores, quantos exemplos, quantas influências de corrente mental positiva nós não temos à nossa disposição nesse universo de correntes mentais. Mas para nós já temos aqui um roteiro bem seguro, nós somos cristãos, então nós temos as correntes mentais oferecidas, o fluxo da corrente mental oferecido pelo nosso Mestre Jesus, apoiado por todos os nossos amparadores, por todos esses espíritos nobres que trouxeram tantas informações para nós. Então vamos nos fazer valer disso, porque essa é uma ferramenta que nós podemos utilizar diariamente. E ele diz que nós podemos procurar essa companhia desses espíritos, devemos procurar, porque eles são capazes de nos auxiliar a nos sustentar no bem, a nos sustentar na aplicação das leis de Deus. E essas aplicações das leis de Deus, essa sustentação no bem, vai auxiliar nosso espírito, a cada um de nós, a nos elevar a uma vida superior, a nos elevar para um padrão espiritual, para um passo adiante na nossa evolução enquanto espírito. Bom, se a gente falamos muito, mas eu gostaria de fazer a conclusão de tudo isso que nós conversamos hoje, voltando lá naquela frase do início, lá quando André Luiz nos disse que a corrente mental nasce das emoções e dos desejos ocultos do espírito, através de fenômenos íntimos que são profundos da consciência. Ou seja, não só aqueles que estão no nosso consciente, mas os que estão no nosso subconsciente. Levando em conta isso, essa informação, eu acho que nós poderíamos trazer como uma conclusão bastante sólida de que é importante a busca do autoconhecimento. Isso explica por que é importante a busca do nosso autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo é uma frase que, se a gente parar para pensar, olha só, agora que a gente já sabe que a corrente mental que parte de nós, ela parte das nossas verdadeiras emoções e daquilo que o nosso espírito tem, inclusive de oculto, é importante a gente buscar encontrar esse conhecimento sobre nós mesmos, porque quando a gente identifica, a gente busca, a gente identifica as nossas crenças, as nossas verdadeiras crenças. A gente busca, a gente compreende e a gente identifica e a gente lida com as nossas verdadeiras emoções. Então, a gente busca autoconhecimento, identificando as nossas crenças mais profundas, a cada dia cultivando então melhores emoções, que vão ser aquelas que vão pulsar
né, emitir e dar força, impulsionar a nossa emissão eletromagnética. Então isso vai nos ajudar a produzir uma corrente mental mais positiva. Nós vamos vibrar melhor. A nossa aura, aquele ponto de força mais próximo de nós, vai estar revestido de qualidade eletromagnética positiva. E aquilo que nós vamos emitir e, consequentemente, nos vincular no oceano de correntes mentais também vai ser positivo, e automaticamente vamos atrair para nós as forças eletromagnéticas de correntes mentais que se afinizem com essas nossas novas correntes cada vez mais positivas. E tudo isso amparado e criado com base no pensamento do Criador, onde as infinitas possibilidades podem ocorrer. Porque é um universo de infinitas possibilidades, onde o Criador cria e nós estamos co-criando com Ele o tempo todo. Então, dessa forma vamos atrair e vamos também repelir aquilo que não nos faz bem. Vamos atrair, melhorando, vamos atrair aquilo que é melhor para nós. E melhorando, nós vamos conseguir repelir, criar a falta de conexão, de indução. Nós vamos fazer com que, a partir de determinado ponto, determinadas coisas não tenham mais, indução, não se imantem a nós. Determinados pensamentos, determinados sentimentos, determinadas influências, elas não vão se imantar, porque elas vão ter característica vibratória diferente, elas vão ser de um material elétrico diferente. Bom, gente, mas sobre crenças e emoções, a gente fala numa outra oportunidade. Terminei aqui o material que foi trazido para a nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês com clareza aquilo que eu procurei estudar e venho estudando através desse livro Mecanismos da Mediunidade. E encerro a nossa palestra de hoje agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo a todos os espíritos amparadores que estiveram através da indução mental, nos amparando, nos sustentando para que esse trabalho pudesse ser realizado, agradecendo a essa energia maravilhosa que está envolvendo a mente e o coração de todos nós nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que é, que nos fortaleça para que possamos cada vez mais, dia a dia, buscar dentro de nós aquilo que nós temos de melhor, o reconhecimento daquilo que nós temos de não tão bom, para que ele possa ser identificado e modificado e transmutado e ressignificado, para que nós possamos então cada vez mais mergulhar no oceano de ideias, de energias, de correntes mentais que nos leve sempre para o alto, que nos levem cada vez mais ao alcance das bênçãos e do conhecimento de Deus. Que assim seja. Agradeço a todos, muito obrigada pela companhia. Até a próxima.